A paz do Senhor, bem-vindo mais uma vez ao podcast da Escola Bíblica Dominical, Assembleia de Deus de Camboriú. Espero que você esteja bem, espero que esteja alegre, com o seu coração aberto, para ser abençoado mais uma vez, ser edificado. Nosso convidado nesta oportunidade vem para trazer a sua história, falar sobre o conhecimento, sobre o estudo da palavra de Deus, e vai falar de uma forma diferenciada e profunda. Vem de uma família tradicional, de pastores, família sacerdotal, vem de Cuiabá, a psicóloga, nossa querida irmã Madali Lopes. Isso. Muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco nessa oportunidade. Ficamos felizes, nos sentimos honrados de poder contar com a nossa querida irmã para falar um pouquinho a respeito de si, do seu estudo, do seu trabalho, enfim, aquilo que for possível a senhora nos contar, nos abençoar, nos enriquecer. A paz do Senhor, queridos irmãos, que alegria poder estar aqui participando desse momento inédito, né? Que é um podcast aqui com o pastor Marcos, o podcast da Escola Bíblica Dominical aqui de Camboriú. Me sinto muito honrada pelo convite, pela indicação do pastor Zilmar também, por esse momento, né, que nós vamos apreciar falando sobre o conhecimento. Que bom, pastora, que bom. Nós ficamos felizes de ter a senhora conosco aqui. Eu costumo iniciar a nossa conversa da mesma maneira que eu vou iniciar com a senhora. A senhora hoje é convidada dos grandes eventos, né, está nos grandes altares do Brasil, mas por trás da pastora, pregadora, existe uma história, existe uma vida. Sim. Então, gostaria que a senhora nos contasse um pouquinho da sua história, a sua vida, antes de iniciar definitivamente no ministério, se há que houve esse antes, né? Se não foi envolvimento sempre. Enfim, nos conte um pouquinho, nos permita conhecer um pouquinho da irmã Madali antes do altar. Então, eu nasci numa família cristã, meus pais já eram convertidos, meu pai e minha mãe já estavam envolvidos na obra, numa cidade bem pequena do interior do Mato Grosso, né? Bem próximo a Cuiabá, foi onde eu nasci, mas eu me criei na cidade de Cuiabá, onde moro até os dias de hoje, né? Então, eu cresci sendo levada para a escola dominical, para o círculo de oração, né? Aquele sistema, aquela configuração daquela igreja bem primitiva, né? Tradicional, que era aquela busca na oração, tudo era resolvido na oração, né? Então, eu tive um alicerce muito bem fundamentado. Desde muito pequena, falando um pouquinho desse antes e depois, eu sempre gostei da palavra. Eu sempre ministrei nos cultos de criança. Então, eu tinha meu cunhado, né, o pastor Odilon, ele me contava as histórias da Bíblia, eu decorava para me pregar no culto das crianças. Então, eu sempre fui envolvida com a palavra. Porque, assim, eu sempre entendi a palavra como algo prático, não teórico. Então, tudo para mim, essa verdade da palavra, ela mexe muito com a minha conduta. Então, é algo assim muito vivo para mim. Então, eu sempre amei a palavra. E aí, cresci, né? Fui trabalhar em diversas áreas, fui professora, fui bancária, me casei aos 20 anos de idade, né? Meu marido, nós temos 35 anos de casado hoje, né? Meu marido é pastor Edson, e nós moramos em Cuiabá. E depois que eu me casei, eu continuei na minha vida secular, trabalhando, porém, com essa chamada no meu coração. Mas, assim, com uma certa resistência. Por quê? Porque desde muito pequena, né, a configuração da igreja era um pouco diferente. Eu ouvia dizer, mulher não pode pregar, mulher não pode tomar tribuna. Então, eu ouvi muito isso. E isso ficou como uma verdade absoluta para mim. Aí, eu sempre fiquei resistente, mas eu tive, assim, um apoio muito importante para a minha decisão. Primeiro, o meu pai, que é pastor, hoje um pastor jubilado, ele sempre me dava oportunidade para pregar na igreja. Às vezes até num culto de ensino de terça-feira.
Ministrei muito, ministrei para criança na escola dominical, para adolescente, para jovens, para senhora. Aliás, é a classe que eu mais gosto, é a das irmãs, né? Gosto de ministrar para as mulheres. Aluna assídua da escola dominical. Hoje não tanto, porque viajo muito, né? Mas eu tive o apoio do meu pai, apoio do meu irmão, que é pastor também, o meu marido, né? Que sempre acreditou na minha chamada. Então, assim, foi algo que foi acontecendo, pastor. Não teve nenhum antes e um depois. Foi algo que foi acontecendo, né? E chegou o momento que Deus disse para mim, a partir de agora é só comigo, né? Uma coisa assim que eu não acreditava. Quando a pessoa falava, não, eu vou trabalhar para o Senhor, eu só vou trabalhar para o Senhor. Eu não acreditava nisso. Eu achava, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter minha vida, vou fazer para o Senhor. E eu tive uma experiência muito marcante. Eu posso contar aqui? Me conta, irmã, por favor. Então, eu trabalhava, né, secularmente, eu era gerente de uma grande empresa. Eu trabalhei muitos anos na área de publicidade e marketing. E sempre eu saía, às vezes, no horário do trabalho, falava pro meu patrão, olha, eu vou na igreja hoje orar, porque tem que orar, né? E ele sempre acreditou em mim, porque eu dava testemunho de crente e tal. E eu fui visitar um círculo de oração. Isso foi no ano de 2001. Eu fui visitar um círculo de oração numa das congregações. Eu cheguei lá, o círculo de oração era tarde, as irmãs já estavam orando, de joelho. Eu sentei bem atrás, de repente veio uma irmã bem velhinha, falava muito mal o português, né? E Deus usou ela e falou assim, hoje é o seu último dia naquela empresa. A partir de hoje, você não trabalhará para os homens, e sim para mim. É hoje, não é amanhã, é agora. Então, assim, eu assustei, mas eu falei, eu tenho que obedecer. Eu sempre fui muito obediente. Eu conheço a voz de Deus, né? E eu saí dali, fui pro meu trabalho, sentei com o meu chefe e disse para ele, eu trabalho com você até hoje. Mas por quê? Eu disse, porque o Senhor falou comigo. Ah, não, mas você vai e volta. Eu falei, não, esse é um caminho sem volta. Deus falou comigo, é um caminho sem volta. Então, a partir dali, definitivamente, eu abri mão dessa parte de trabalho secular, né? E comecei a ficar à disposição do Senhor, ministrando nas consagrações, nas vigílias, né? Até então eu não pregava fora, não viajava, mas fazendo sempre com muita alegria. Para mim, não importava ter 2, 3 pessoas. A palavra já estava gerada no meu coração, ardendo no meu coração, e eu queria falar, né? Então, por mim, podia estar 20, 10, 15, 2, 3 pessoas. Então, porque eu creio que antes da palavra ser falada, ela tem que passar dentro de nós, de quem prega, de quem fala, né? Então, essa foi a minha experiência, assim, para começar mesmo, para abrir mão de tudo e focar só na pregação da palavra. E mergulhar no ministério. No ministério. Quantos anos, irmã, levou mais ou menos isso? Então, foi em 2001 que eu comecei, né? Então, eu estou com 23, 24 anos já, pregando, viajando pelo Brasil, fora do Brasil. E como é que se abriram as portas e tal? A senhora já nos relatou locais, né? Como é que foi, assim, esse aflorar para o nome para fora, para viagens, para grandes congressos? Gideões, a senhora esteve lá no mês de abril, a senhora esteve pregando no congresso. Sim, sim. Como é que foi esse? Então, pastor, naquela época nós não tínhamos a rede social, né? Como temos hoje, Sim. né? Não se divulgava, eu nunca tinha ouvido falar dos Gideões. Isso foi no ano de 1993, 94, por aí. 97, mais preciso. Eu estava na minha congregação, num bairro em Cuiabá, e Deus usou uma irmã que hoje já dorme com o Senhor, e ela disse assim, você vai pregar em Camboriú. Eu nem sabia da existência de Camboriú. Nunca tinha ouvido. Nunca tinha ouvido falar de Gideões. Ela falou, você vai pregar em Camboriú, nos Gideões. Ela falou, é uma mulher sem cultura, sem conhecimento, sem nada. A gente não tinha alcance porque não tinha rede social. Tinha rádio, mas quase a gente não ouvia. Sim. E eu falei, essa irmã, né? Pensei, essa irmã não está muito certa, não. Mas guardei aquilo comigo. E aí eu comecei a pregar, como meu pai era pastor, eu pregava muito na igreja do meu pai, na igreja do meu irmão. Pregava ali mesmo, como disse para o senhor, nas consagrações, né? Nas vigílias com as irmãs, que é um trabalho que eu gosto, no círculo de oração. E como o Senhor disse comigo que ele ia soprar o meu nome às nações.
né? Eu sou uma pessoa assim, pastor, que eu sempre gostei de esperar o tempo. Se tem uma coisa que para mim é clara, é o tempo. Há tempo para tudo, né? E quando Deus quer, ninguém senta à mesa se você não chegar. Não é assim que aconteceu com Davi? É verdade. Né? Então, eu comecei a pregar, fui convidada para um congresso no meu estado, daqui a pouco foi para o Brasil. E os Gideões, aconteceu um fato muito interessante. Eu estava congregando na sede em Cuiabá já, era um culto de domingo, e isso eu não me lembro o ano, mas acho que já fazem uns 12 anos atrás, 10, 12 anos. Cheguei no culto de domingo, no templo sede, e uma amiga minha falou assim, hoje vai vir aqui o pai das missões. Eu falei, quem que é o pai das missões? Ele falou, pastor de Camboriú. E ele chegou, pastor Cezino com a irmã Elba chegaram atrasados no culto, né? E eu vi quando eles entraram no corredor assim, mas eu não conhecia ele, e nem ela. Quando terminou o culto, ela veio em mim, pastor. Tem uma pessoa que estava junto comigo que viu. Ela falou assim, você é a Madali, eu estava te procurando, porque Deus falou que você vai pregar lá em Camboriú. A irmã Elba. Aí ela agendou eu, nessa época, para Camboriú, né, para pregar na UFADSE, que é a União Feminina, né? Eu vim, e aí as portas se abriram, né? Eu já pregava em outros congressos, mas hoje eu já prego muito mais, né? Camboriú, nos Gideões, já é o 3º ano que eu prego, que eu ministro, né? E pela bondade de Deus, estou caminhando. Agora, com relação a essa chamada, essa apresentação de Deus, eu quero, assim, relatar isso com muita tranquilidade, porque tem muita gente que acha que ele precisa de indicação, precisa de alguém. Não. Eu sempre acreditei que Deus é que nos apresenta. Diante de uma necessidade, ele sabe quem levar naquele lugar, né? E meu irmão é um pastor, ele é muito conhecido, ele ministrou no Brasil muitos anos, pastor José Lopes, né? Hoje ele é pastor missionário há 21 anos na América, um homem de muito conhecimento. E eu disse para o Senhor, falei, Senhor, eu não quero que o meu irmão me indica. Porque senão as pessoas vão dizer, ela foi porque o irmão indicou, porque, né? Aquela coisa assim, forçada. Sim. Eu não quero, Senhor. Não deixa que ele me indique. Ele me indicou uma única vez, sabe? Eu pedi para o Senhor não deixar, porque eu queria que realmente o Senhor me apresentasse. E um dia eu estava pregando no seu estado, pastor Marcos. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E veio uma irmã, eu acho que foi na cidade de Alvorada. Veio uma irmã bem velhinha. Ela disse assim, Deus usando ela, disse, eu soprarei o seu nome às nações. E aí eu saí com aquela palavra, passados uns 2 meses, eu recebi uma ligação do pastor do Canadá. E o pastor disse assim, irmã Madali, eu queria que a senhora viesse pregar aqui. Eu falei, ok, pastor. Ele falou, eu vou providenciar o seu visto e tal, ok. Fui, cheguei lá. Quando começou o congresso, a irmã, a líder do ciclo de oração, ela disse assim, irmãs, vocês sabem que eu não mexo com rede social, que eu não conheço quase ninguém. Eu estava orando, falei, Jesus, quem que nós vamos convidar para a festa? Aí ela disse com essas palavras, o Senhor soprou no meu ouvido, Madali Lopes. E aí eu fui procurar quem era Madali Lopes. Então, literalmente, o Senhor sopra o nosso nome. O cumprimento da profecia lá de Alvorada. Lá de Alvorada. Você vê, é uma história que caminha, né, pastor? Tem uma ligação, uma coisa vai puxando a outra, né? E outra coisa é manter a fidelidade com Deus, né? Eu sempre amei a palavra, sempre gostei da verdade, sempre gostei do conhecimento, né? Porque o conhecimento enriquece, né? A senhora fala de conhecimento, eu queria conversar com a senhora em 2 aspectos. Uhum. Já nós vamos voltar à questão bíblica, mas a senhora é psicóloga. Sim. Né? Como é que a senhora vê essa sua formação para ajudar as pessoas, irmãos, irmãs, moços, enfim, como um auxílio, um a mais dentro do ministério? Então, a psicologia, ela já era um sonho meu de muitos anos. Quando eu fui a primeira vez fazer vestibular, eu fiz para assistente social.
na Universidade Federal do Mato Grosso. Porque, na época, os pastores diziam que quem faz psicologia vai desviar. Pois é, eu iria logo seguir a abordar, então... E eu deixei, protelei, até que chegou a hora de fazer. Eu entendo que a Bíblia, toda ela é terapêutica. Toda a palavra de Deus. Quando a gente olha para Jesus, aquela conversa que Jesus teve com uma samaritana, né, é bem exatamente o que é uma terapia. É um diálogo que você vai trazendo a pessoa à sua realidade. Você vai confrontando ela, trazendo ela à sua realidade. Então, toda a Bíblia, para mim, é terapêutica. Né? Então, eu não tive dificuldade. Quando foi para mim escolher a minha abordagem na psicologia, que a psicologia tem várias abordagens, sim, eu tive muita afinidade com a teoria cognitiva comportamental. Por quê? Porque ela fala que o nosso comportamento, né, vem dos nossos pensamentos. Né? Fala do pensamento automático. Então, ela trabalha muito com essa renovação desse pensamento, do que você pensa. E o apóstolo Paulo fala isso aos filipenses, né? Que nós devemos pensar em tudo que é bom, tudo que é proveitoso, né? Ele fala para a gente renovar o pensamento. Então, para mim, tudo isso tem a ver com a Bíblia, tudo tem a ver com a palavra de Deus, né? A psicologia não substitui a palavra. Perfeito. Mas ela ajuda você a ter uma compreensão do ser humano como um todo. Aí fica muito mais fácil, porque você ver o ser humano fatiado, né? Por exemplo, só espírito, ou só alma, ou só corpo, não vai resolver o problema. Você tem que ver ele como um conjunto, corpo, alma e espírito. Então, você vem tratando ele, né? Porque as doenças, eu ouvi esses dias um médico muito renomado, ele disse que ele afirma que 100% das doenças do corpo são psicossomáticas. Psicossomáticas. Vem da alma, das emoções, né? Então, quando a gente olha para a Bíblia, né, Jesus vem curando as emoções das pessoas. Aquela mulher do fluxo de sangue, eu acho uma passagem incrível, né? Quando ela chega, ela toca e Jesus insiste, porque Jesus queria que ela se manifestasse. Jesus não queria só curar o corpo dela, queria curar a alma dela. Imagina uma mulher que tinha 12 anos longe da família, porque ela era considerada imunda, 12 anos sem abraçar o marido, 12 anos sem abraçar os filhos, 12 anos sem sentar à mesa com a família. Imagina como que estavam as emoções daquela mulher. Mais destruídas que o corpo. Com certeza. E Jesus queria curar ela. Aí disse, quem me tocou? Ela disse, fui eu. Aí Jesus queria ouvir ela. E aí ela contou toda a história, tá no texto, toda a história para Jesus. Então, Jesus sempre entendeu que precisava ouvir as pessoas. Precisava, além de curar o corpo, acolher as pessoas, né? Então, a psicologia, a gente trabalha muito com essa questão do acolhimento, né? Mas quando eu ministro a palavra, mesmo com essa visão, né, que a Bíblia é terapêutica, eu gosto de ser fiel, né, àquilo que Deus coloca no meu coração. Então, eu sempre tento manter uma distância, né, porque daqui a pouco eu vou ficar falando só sobre psicologia no púlpito. Né? Eu uso os textos bíblicos, né, tratando desses assuntos, porque, para mim, o que cura é a palavra. Com certeza. Né? Mas, além... A senhora procurou se aprofundar, né? A senhora é pós-graduada em... Eu estou terminando a pós-graduação na minha teoria, né, que é a cognitiva comportamental, e estou também terminando uma pós-graduação em suicidologia. E agora trabalhando com pós-venção, né, que é o trabalho pós-suicídio, para aqueles que ficam. Sim. Né? A gente trabalha muito a prevenção. Tem muito marketing em cima de prevenção, né, contra o suicídio. Mas eu estou focada mais na pós-venção, né? Vendo quais são os comportamentos que as pessoas têm depois de perder um parente, um filho, um amigo, um colega de trabalho, né, pro suicídio. Então, esse trabalho que eu estou estudando, né, me aprofundando, para acolher essas pessoas nesse momento de dor. Ter um olhar voltado para quem fica, né? Dentro da psicologia, a gente sempre estuda que o suicida, ele não quer morrer. Ele quer a fuga de um sofrimento. Essa é
no fundo da alma, uma busca, fugir daquele sofrimento. E sempre se lê que o suicida ele deixa sinais. Se a senhora puder falar sobre um ou dois sinais, apenas a título ilustrativo para a nossa conversa, porque é um podcast da Escola Bíblica Dominical, mas as pessoas que estão nos ouvindo, quem sabe tem alguém nesse momento com esse problema, com esses sentimentos, ou então famílias que podem ser já tocadas pela elucidação de um ou outro sentimento, pastor. Nos dê, ainda que não é o nosso foco, Sim. mas não podemos perder a oportunidade de termos uma psicóloga especializada em suicidologia na bancada. Então, a sua palavra. Então, nós temos um número crescente, né, de suicídio. Exatamente. É isso que a gente entende, que a pessoa que tira a sua vida, ela não quer morrer. Ela quer se ver livre desse sofrimento. E nós, né, que conhecemos a palavra de Deus, que somos espirituais, a gente sabe que tem uma ligação com o espiritual, sim. Sim. Né? Porque a gente sabe que existem as legalidades que a gente vai dando e que o inimigo ele aproveita dessa legalidade. Hoje se fala muito em ansiedade, se fala muito em transtornos de depressão, transtornos de borderline, etc. Existe o DSM-5, se você for olhar, existe um transtorno para cada habitante da Terra. De tanto transtorno que tem, né, cada ser humano com um transtorno. Então, sinais que a pessoa que quer morrer, primeiro, ela fala. Ela fala, não tem razão de ser. Não tenho mais razão de viver, para mim não tem mais graça. E a gente acha que isso é normal, né? Mas são sinais que a pessoa dá. Esse isolamento, né? Essa falta de vontade de estar num ambiente que tem vida, quer ficar só. Porque a depressão leva ao suicídio se não tratada. Sim. Né? Porque a ansiedade, quando ela se torna um transtorno, ela leva à depressão também. E a depressão leva ao suicídio. Então, sinais. A pessoa que não gosta de ficar em ambiente que tem vida, por exemplo. Né? Eu não quero, eu sou antissocial, não sei o quê, ele quer ficar sozinho. Né? Interessante essa questão do suicídio, pastor, né, que eu quero pontuar aqui. Quando a gente vai conversar com uma pessoa que ela tem uma ideação suicida, a gente tem que ir direto ao caso. Porque, às vezes, a gente que não tem a habilidade, as ferramentas, a pessoa falou, eu quero morrer, né? Ou ela tentou. Aí você fica fugindo do assunto, fala, não vou reforçar esse assunto de suicídio com ela. Sim. Mas a gente, nesse trabalho da psicologia, a gente tem que entrar direto. Um dia, um moço me ligou, né? Falando, até a família falou que ele falou que queria se matar, que ele não queria mais viver, que ele estava trazendo muito sofrimento para a família, que ele não queria mais. E ele me ligou e eu conversei com ele. Aí eu disse assim, mas você quer se matar? Ele disse, eu quero. Eu falei, mas você já pensou como que você quer se matar? Ele disse assim, eu tenho muito acesso a remédios, né? Então, eu tomo uma dose alta e me mato. Aí eu entendi que exatamente ele queria se matar. Ele tinha acesso ao que ele queria matar. Uma coisa é eu falar assim, eu quero me matar. Mas como você quer me matar? Eu quero subir num avião e pular lá de cima. Mas você tem passagem comprada? Você tem um avião? Não, não tenho. Nunca entrei num avião, não tenho nem condições de entrar num avião. Então, ele não quer se matar. Sim. Então, você já começa, né? Aí, a segunda pergunta é, por que você não se mataria? E por quem você não se mataria? Então, é uma coisa muito que confronta. E hoje, como as pessoas não têm ferramenta, não têm habilidade, elas têm medo de tocar no assunto. Com o filho, né? Com um adolescente em casa, com um amigo, né? Porque, se eu falar nisso, eu vou ofender a pessoa. Mas é um assunto que precisa ser tratado. E a pessoa vai dando sinais, no comportamento, inclusive. Né? Esse de querer ser antissocial, não quero ficar perto de gente, não quero conversar, não quero... Né? Isso é um sinal. Depressão, né? Tem que cuidar, tem que tratar,
tem que buscar ajuda de um profissional, né? Não é só espiritual, como eu disse. O ser humano precisa ser entendido num conjunto, corpo, alma e espírito, né? Então, precisa tratar o corpo. Tratar o corpo como, irmã Madali? Às vezes, a falta de algumas vitaminas leva a pessoa à depressão. A falta da vitamina D, da B12, né? Então, vamos fazer um check-up, vamos ver como que tá essas vitaminas no seu corpo. Magnésio, zinco, né? Tratar o corpo. Segundo, a alma, né? Que são as emoções. O que viveu, o que a pessoa está trazendo, quais são os pensamentos que atordoa ela, o que ela passa, quais são as verdades que ela acredita, né? Porque às vezes ela está na igreja, mas ela tem uma verdade que ela acredita. Sim. Que ela é uma pessoa indesejada. É uma verdade dela, é uma crença central dela, né? E depois tratar o espírito, que é espiritual, porque a gente sabe que Satanás age, né? Isso a gente não pode ignorar. Ele age sim. E aí a gente que tem a palavra de Deus, né? Que é viva, pastor. Quando a gente lê a palavra, ela entra, ela penetra e ela faz o que lhe apraz fazer, né? É uma pessoa que está passando por um momento desses de depressão ou ainda numa ansiedade, ela passa a ter uma mente fraca, por assim dizer. E aí o Satanás se aproveita, né? Então, nós precisamos entender que nem tudo é possessão, nem tudo é demônio. E antigamente, como a senhora disse, chamar a psicóloga era um sacrilégio no meio evangélico, né? Porque se entendia... Ainda existe muita resistência. Existe, de fato. Muito estigma com relação à psicologia, ao psiquiatra, né? Que trabalha a saúde mental, né? E principalmente por essa questão, que agora a senhora tocou, a questão da saúde mental. Então, tanto de quem avalia de fora, quanto da própria pessoa, que ela tem aquela repulsa, porque eu chamar um psicólogo ou chamar um psiquiatra são especialistas na mente. Ou seja, me permita dizer, é para estar louco. Mas eu não sou louco. Mas eu não sou louco. Então eu não preciso. E aí a pessoa deixa de se tratar ou por influência externa, às vezes de líderes que acham que tudo é espiritualizado, né? Sim. Ou por ela mesma. Ou espiritualiza tudo, são radicais demais, né? Exato. Ou espiritualiza ou ignora a situação, né? E isso é um problema. Um problema. E que bom que nós estamos falando aqui, né, discutindo esse assunto, trazendo uma das grandes pregadoras do nosso Brasil. Já comentei, a senhora esteve pregando no grande congresso de Gideões, e é uma psicóloga que está mostrando aqui, olha, gente, é possível tratar, tem aqui uma serva de Deus, psicóloga, e o psicólogo não trata louco. O psicólogo não trata pessoa endemoniada. O psicólogo trata a pessoa que está doente. Emocionalmente, né? Emocionalmente doente. A doença nas suas emoções. E aí, sim, a questão da mente, né? Doença na sua mente. Mas é uma doença que pode ser tratada. Sabe, pastor, tem um grande estigma com o psicólogo, com o terapeuta, que a pessoa diz, vou lá nada, vou contar minha vida. Ficar contando minha vida. Na verdade, não é contar a sua vida. É que você não tem as ferramentas para trabalhar aquilo. E a psicologia, ela tem as ferramentas, ela vai te ajudar a entender. Por exemplo, uma questão simples, que são os pensamentos automáticos. O que são pensamentos automáticos? Que vêm na sua mente, você não convidou ele para vir, é inesperado. E quando você pensa naquilo, vem aquele pensamento, muda o seu comportamento e já muda o seu sentimento. Né? Então, a gente vai trabalhar. Como que eu vou trabalhar com esses pensamentos automáticos? Quando eles vierem, como que eu vou me posicionar? Aí a psicologia te dá uma ferramenta, né? Te ajuda a sair desse caminho, porque se você der vazão a esses pensamentos automáticos, se você não confrontar esses pensamentos, se eles são reais ou irreais, você vai adoecendo emocionalmente. Porque o pensamento mexe com as suas emoções, mexe com o seu comportamento. Né? E tem muitas pessoas ansiosas por causa de um pensamento automático. Vem aquele pensamento, você não vai dar conta. Né? Olha só, fulano já perdeu, você também vai perder. A pessoa vai ficando aflita com aquilo. Aí o tempo está passando, eu não fiz nada. Né? Eu sou incapaz. E por aí vai. Né? Então, a psicologia, ela ajuda muito, né? Para a gente que conhece a palavra ainda muito mais,
né? Muito mais. A gente contextualizar dentro da Bíblia, né? O tratamento desde o Gênesis, gente, é muito maravilhoso, né? Desde o Gênesis a gente vê ali, né, a família de Noé, depois a família de Adão, né, o que aconteceu na família de Adão, depois a família de Noé, as famílias. Gente, é maravilhoso. É rico demais. E a Bíblia é esse livro perfeito e completo, né? Completo. Pastora, agora a senhora falou da sua preparação, né, como uma psicóloga. Eu quero voltar depois um pouquinho aqui, mas antes, fala um pouquinho da sua preparação para exercer o ministério, porque a senhora traz mensagens diferenciadas, né? Mensagens que têm um cunho bem mais profundo, digamos assim, sai do raso. Como é que a senhora se prepara? Aonde a senhora busca essas fontes? Sem o lado espiritual, primeiro. Sim. Eu sou bacharel em teologia. Então, sempre gostei do conhecimento. Então, assim, quando eu sou chamada para pregar, né? Primeiro que você tem que entender o que é uma mensagem textual, uma mensagem temática, né? E buscar os recursos. Antes, a gente só tinha a Bíblia e poucos livros para buscar, né? Mais informações, recursos. Hoje a gente tem acesso aí aos originais da língua grega, do hebraico, né? Que são as línguas que foram escritos o Antigo e o Novo Testamento. Então, eu quando vou ministrar, né, tirando a parte espiritual que o senhor fala da oração, que isso aí tem que caminhar junto. Depois né? nós vamos aqui, Sim, mas a parte prática. Então, a parte prática, vamos lá. Então, me deram um tema, e o tema está inserido nos Salmos. Então, eu vou naquele salmo, porque texto sem contexto... Pretexto. Aí eu leio aquele salmo, né? Mas antes disso, pastor, algo bem interessante que eu aprendi há muito tempo. Isso ficou marcado na minha vida. Perguntaram a Billy Graham qual era o maior medo que ele tinha. Qual era o pecado que ele tinha mais medo de cometer. Ele disse, o pecado que eu tenho mais medo de cometer é ler a Bíblia só para pregar. Eu tenho que ler a Bíblia para mim. Eu tenho que me alimentar da palavra. Então, você tem que ter uma vida de devocional, uma vida de leitura da palavra. Começa por aí, né? E aí, você pega o texto, você lê, eu leio todo o capítulo, todo o texto, e vou buscando as referências, né? Vou estudando aquilo. Aí eu busco recurso. Tem livros, tem Bíblias explicadas, né? Que a gente busca esse recurso. Hoje a gente tem facilidade nas redes sociais, e isso é perigoso também, né? Porque não se sabe a fonte, Não né? se sabe a fonte, você tem que saber a fonte, porque tem muita gente falando coisa aí que não tem nada a ver, né? E esses dias mesmo eu vi algo, eu falei, gente, eu tenho que buscar se é uma verdade, né? E, na verdade, a gente não tinha nenhum suporte teológico para afirmar o que o pregador disse. E eu gosto, pastor, de caminhar pelos caminhos simples. É como eu disse para o senhor, eu gosto das coisas aplicadas. Se a palavra não aplicar, né? Porque tem gente que ele prega muita teoria, mas não consegue aplicar a palavra. Então, eu primeiro aplico na minha vida, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas para o Senhor ser o meu pastor, eu tenho que me considerar uma ovelha. Sim. Ok? Eu penso assim. Eu estou pegando uma coisa bem simples. Claro. E o que é ser uma ovelha? Qual o comportamento de uma ovelha? Aí eu vou buscando. Aí eu vou estudando. Um ponto de cada vez, né? Até construir essa palavra que vai gritando dentro de mim, que vai trabalhando. Eu passo o dia trabalhando nessa palavra. Levanto muitas vezes à noite, quando vem aquela frase, eu vou lá e anoto, né? Eu não deixo perder a sequência daquilo que eu estou trabalhando no texto. Mas os recursos é isso, é estudar, né? É ter uma mentoria boa. Também. Pastor, isso é muito importante para quem prega. A pessoa precisa ter uma mentoria, ter um mentor. Eu tenho um mentor muito bom, que é meu irmão, né?
que ele é graduado em teologia, mas ele fez um mestrado na língua grega, lá nos Estados Unidos. E ele estuda muito a Bíblia. Então, assim, sempre que eu tenho uma dúvida, né, eu pergunto para ele, o que você acha desse texto, tal, tal. Aí ele me ajuda também nesses textos. E eu estudo, assim, grandes autores, né? Gosto de ter o conhecimento secular para, né, fazer uma colocação. Tem que ler, pastor, eu acho que tem que ler tudo. Na verdade, quem prega tem que ler tudo. Ele tem que conhecer tudo, né? É isso. Pois então, agora a parte espiritual. Não dá para caminhar sem a oração, né? Porque aqui tem as linhas que você está enxergando, mas o Espírito Santo te revela as entrelinhas. Não tem aquela palavra que você lê e salta uma mensagem dela, você fala, mas, gente, eu já li tantas vezes, eu nunca vi isso aqui. Sim. São as entrelinhas, que só o Espírito Santo, que é o autor desse livro, ele pode te revelar. E como que a gente consegue isso? Na oração, né? Então, eu oro, eu falo com o Senhor, Senhor, eu quero falar só o que o Senhor quer, me orienta, me instrua, me leva. E, às vezes, eu acordo de madrugada, né, que eu acordo para orar, o Espírito Santo falando comigo, você vai falar sobre isso. Me dá o tema, né? Então, a oração, gente, é importante demais. Porque, como diz o meu marido, tem gente que prega sem graça. Não tem aquela palavra sem graça? Sim. Porque falta oração. E a Bíblia diz que nós temos... O apóstolo Pedro, né, diz que temos que crescer na graça e no conhecimento. O que significa isso? O senhor já remou algum barco? Já remou barco? Sim. Já. O senhor sabe que não pode remar só de um lado, né? Sim. Tem que remar dos dois lados, senão o barco fica rodando no mesmo lugar, né? Exato. Se você remar de um lado. É isso que o apóstolo está dizendo. Graça, conhecimento. Graça, conhecimento. Para você seguir em frente. Se você ficar só na graça, tem muita gente que tem graça, mas não sabe falar não sabe ler um texto bíblico porque nunca leu, né? Mas o conhecimento, agora eu acho interessante, que eu quero frisar aqui para quem está ouvindo, é que a graça, ela é a ação que te capacita a entender o conhecimento. A aceitar o conhecimento. Então, ela é imprescindível. Alguém perguntou para um grande biólogo, qual das asas são importantes para o pássaro, a direita ou a esquerda? Ele disse as duas. Que se ele tiver só uma asa, ele não vai voar, né? Então, a oração e o conhecimento precisam estar na mesma medida. Na mesma medida. Porque a graça só ora. E a Bíblia diz que o Espírito Santo vos fará lembrar. Se eu nunca li, se eu nunca estudei, não vou adivinhar. Ele não vai fazer você adivinhar. Porque ele não trabalha com adivinhação, não é, pastor? Ele trabalha com revelação, mas não adivinhação, não é? Verdade. Eu quero voltar agora com a senhora numa questão que a senhora pontuou bem no início, depois passamos na psicologia, eu quero trazer de novo. Que é, na psicologia, a repulsa de muita gente, não querer tratar na área da psicologia, acha que é um tabu. Por outro lado, isso que a senhora pontuou antes, a questão da mulher, que antigamente era muito mais. Mas tanto a questão da mulher quanto a questão da psicóloga, ainda hoje existe resistência. Pastora, como é que a senhora enfrenta a resistência no altar? Por quê? É um grande congresso. Grandes homens pregaram antes e agora vem, me permita, com todo respeito, agora vem a mulher. Como é que a senhora enfrenta isso? Olha, pastor, um ponto bem tocado. Bem tocado. Eu já sofri muito com relação a isso, porque eu já sofri muita intimidação no púlpito, por ser mulher. Até entendo, às vezes, os homens, né? Porque eles veem a mulher como alguém frágil,
como alguém que precisa receber ensino e não ensinar, Sim. né? Eu até entendo. Um dia, eu tive uma experiência muito forte. Eu fui pregar numa igreja e quando eu cheguei, eu senti. Atrás, no púlpito, estava sentado só homens. E eu senti uma resistência muito grande, muito grande. E eu falei, Senhor, eu não posso ficar assim. E o Senhor disse, vire para trás e diga que a igreja é uma mulher. É a Olha. noiva. Aí eu falei, mas só fui refletir isso depois, né? Agora, eu vou muito pregar, porque você sabe que o círculo de oração é um departamento forte da igreja. Muito. As mulheres, quando elas querem, elas fazem trabalhos grandes, elas arrecadam dinheiro, elas arrecadam recurso e elas querem. Eu quero que traga a pregadora. Mas muitos não. Alguma parte dos pastores, eles dizem assim, eu só chamei a irmã porque as irmãs queriam que chamasse a irmã. Quer dizer, por minha vontade, Não vinha. vinha um homem aqui pregar. E um dia um pastor disse para mim, eu não te convido para ir na minha igreja porque mulher não tem ética. Uau. A mulher não tem ética, ela fala tudo que vem na boca para falar. E eu disse assim, pastor, primeiro, que eu só vou na igreja de Jesus, né? Segundo, que eu tenho uma igreja para congregar. Não preciso ir na sua igreja, né? Fui bem clara com ele. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Às vezes tem medo, né, pastor? Tem muita gente que tem medo. Porque realmente a mulher, ela não tem ministério para cuidar, para resguardar. Não sou presbítero, não sou pastor. Ela não está nesse sistema. Então, ela não tem muito, como diz assim, vamos dizer uma linguagem bem clara, ela não tem muito o que perder. Sim. Não é? É? E aí, o pastor não, ele já fica meio, né? Eu sou pastor, mas eu tenho que ter ética, eu não posso falar, tá. E a mulher realmente... Mas eu sempre falo para as irmãs, a gente tem que ter muito cuidado, né? Você, tem que ser essa mulher, deixar Deus te usar, porque não é a minha palavra, é a palavra dele, né? Um dia eu fui ministrar numa convenção para a esposa de pastores, que eu ministro bastante, e o Senhor disse para me falar sobre filhos, criação de filhos. Eu não tenho filhos, né? Eu nunca gerei. E eu disse, Senhor, como que eu vou falar de filhos, de criação de filhos, se eu não tenho? Eles vão falar, mas ela está falando uma coisa que ela nunca viveu. Uhum. O Senhor disse, mas você não vai falar de você vai falar da minha palavra. Independente se você tem filho ou não, você vai falar as orientações da minha palavra, como criar o filho. Então, eu entendi, pastor, que não é nada sobre mim, é tudo sobre ele. Então, estar ali pregando não é nada sobre mim, é tudo sobre o Senhor. Então, eu fico assim mais tranquilo. Claro que a gente dá aquele nervosozinho, né? Porque, infelizmente, os homens são mais aceitos mesmo nas tribunas. Sim, isso acontece. Sim, isso a gente não pode dizer que não, mas porque que estaria a negando. gente, como mulher, é intimidada mesmo. Isso aí acontece. Isso acontece. Mas, assim, como eu disse para o senhor, eu tenho um respaldo muito bom. Meu marido é o meu maior influenciador, meu maior admirador, meu maior apoiador, entendeu? É a pessoa que me ajuda, ele diz, você perdeu o equilíbrio, você tem que, né? Ele me ajuda em casa, ele me ajuda nessa mentoria, né? Porque às vezes a gente fala demais e acaba perdendo mesmo o equilíbrio. Mas eu tenho esse suporte, então isso me traz segurança. E como eu tenho uma família sacerdotal, né? Eu conheço os bastidores, né, de uma vida pastoral, isso me traz uma certa garantia, segurança, as pessoas me respeitam mais, né? Porque sabe que eu vivo uma realidade que eles vivem. Isso lhe dá autoridade, né? Me dá autoridade. Inclusive, quando eu fiz psicologia, eu disse, Senhor, porque eu viajo muito pregando, né? E eu disse, Senhor, meu Deus, para atender, atendo um ou outro, não sei se eu quero atender e tal, clínica, fui convidada para trabalhar em outras clínicas e tal, atendimento online. E o Senhor disse para mim assim, eu falei, Senhor, para que eu fiz esse curso? Eu não estou quase parando para atender nada, né, na minha área. O Senhor disse assim, para te dar legitimidade na fala. Sim. Olha os caminhos de Deus, pastor. Perfeito. Então, eu vou falar de um assunto que eu tenho legitimidade para falar. Então, às vezes, a gente estuda, faz um curso, forma, e a gente acha que é para ganhar dinheiro, que é para ser conhecido no mundo secular.
E Deus diz, não, é só para te dar legitimidade na sua fala. Então, como as coisas de Deus são maravilhosas. E esse entendimento, né, que a gente está falando da oração, a gente vai tendo com a oração, com essa convivência com o Senhor, né, com esse relacionamento através da oração. Que lindo. Pastora, diante de tudo isso, fala um pouquinho para nós. A influência da escola bíblica dominical. Olha, eu sei que na Assembleia de Deus a gente tem os amantes da escola dominical e tem os que não amam a escola dominical. Você sabe disso, né? Sei. Tem aquele público. Eu conheci várias pessoas que eles iam na igreja na ceia e na escola dominical. Né? Eles defendem a bandeira da escola dominical assim de unha e dente. É a maior escola que existe no mundo, que é a nossa escola bíblica dominical. Eu cresci, como disse para o senhor, né? Já na escola dominical. A gente não tinha professores preparados, né? Não tinha pessoas formadas para trabalhar as crianças. Minha mãe era minha professora da escola dominical. Ensinava o que sabia, a partir das histórias da Bíblia, né? Mas me deu uma base muito grande. Porque, na verdade, o que a escola dominical te dá? Ela te dá uma sustentação para você se preparar para falar. Essa é uma realidade. Porque hoje os crentes, um espírita chegar e for falar com ele, não sabe combater o espírita. E a escola dominical, ela trabalha esses pormenores, né? Tem gente que ele não entendeu ainda a divisão das nossas revistas de escola dominical. São textos que são pontuados. Claro que tem muita coisa para falar, mas aqueles textos que são pontuados, aquilo ali são tipo garras que te seguram, né? Que te dá essa firmeza para você combater as heresias, né? Para você combater as seitas. Eu falei para o senhor que eu pouco vou na escola dominical agora porque eu viajo muito. Sim. E normalmente ministro aos finais de semana. Né? Mas quando posso, eu vou à escola bíblica dominical. Hoje, melhorou muito a escola dominical. Por quê? Porque hoje nós temos pessoas muito mais preparadas, que se dedicam ao ensino, que se dedicam ao estudo. Né? Inclusive, hoje a gente tem assim, pessoas que dão aula antes da escola dominical, eles pegam a lição, vão para a rede social, explicam a lição para os professores, preparam os professores. A Assembleia de Deus, hoje, ela cresceu muito na área da escola dominical. Por quê? Porque ela está investindo no conhecimento, na preparação dos professores da escola dominical. Porque para você ir lá para ouvir gente que nem leu a revista, né, pastor? Exato. Né? Então, quem não frequenta a escola dominical, quer pregar, né? Infelizmente, não tem como. Primeiro, você tem que sentar para ouvir, para depois se levantar para ensinar. E a escola dominical é o momento que você se assenta, em família, né? E é tão interessante que toda a família pode usufruir da escola dominical, não é que lindo? A criança, o pai, a mãe, o adolescente. Então, é um culto de toda a família. Cada um na sua linguagem. Cada um na sua linguagem. E a Assembleia de Deus, ela trabalha muito isso aí, né? É muito bom. E eu admiro, assim, quem dedica muito à escola bíblica dominical. Nós estamos já indo para a parte final, infelizmente. Passou muito rápido, né, pastor? Pastora, a próxima vez que a senhora vier, já sabe que nós temos o podcast 2 para continuar. Vai ser bênção. Vai ser bênção. Nessa parte agora, então eu vou lhe dar uma tarefa. Okay. Para a senhora desenvolver agora. É já. É a surpresa da nossa conversa. Uhum. Então eu quero lhe desafiar, eu vou lhe entregar um casal de jovens para que a senhora os forme professores da escola bíblica dominical. Então agora eles estão na sua frente. O que a senhora diz para este casal? Então, a primeira coisa, nós vamos trabalhar com a vocação. Ok. Não tem como, né? Se vocês não têm a vocação para ensinar, né? Porque quem vai ensinar tem que gostar de aprender. Vocês têm tempo para dedicar ao aprendizado? Para se dedicar no estudo? Primeira coisa. Senão, você não pode ser um professor de escola bíblica dominical, né? Você tem que
ter a sua revista, junto com a sua Bíblia, aberta a semana toda. Estudando nos seus devocionais a revista da Escola Bíblica Dominical. Né? Então, a primeira coisa, você tem vocação, você ama, porque a pessoa, pastor, ela só será 100% quando ela está no seu dom. Sim. Tem muita gente que dá uma boa aula de escola dominical, mas não é o dom dele. Então, ele nunca vai ser 100%. Então, primeiro, para ser um professor de escola dominical, ele tem que ser professor. E primeiro, ele tem que ser autodidata também. Ele tem que buscar o conhecimento, ele tem que se enriquecer, ele tem que entender, né, que ele vai levar riquezas para as pessoas. E que riquezas ele está levando? Que conhecimento ele está levando? Então, eu quero dizer o seguinte, primeiro, a vocação. Ah, não, eu gosto de ensinar, eu amo estar lecionando, eu amo ver as pessoas crescerem no conhecimento. Ok. Então, agora nós vamos para o segundo ponto, né? Vamos ter dedicação, né? Porque para ensinar, você tem que ter dedicação, pastor. A pessoa tem que ler, a pessoa tem que estudar, ela tem que entender, ela tem que buscar recurso, né? E nunca esquecer do que eu disse aqui no início. Você precisa de um mentor, de uma mentoria boa. Você quer ser um bom professor de escola dominical? Ah, é porque eu ensinei hoje a escola e os alunos disseram que foi boa, que não sei o quê, que você está preparado, não. Você nunca pode ficar sem um mentor. E eu gosto muito de falar sobre o que Jesus disse para os discípulos, né? Que dizem os homens que eu sou? Jesus se colocou para ser avaliado. Para ser um professor de escola dominical, você precisa aceitar ser avaliado. Você precisa passar por uma autoavaliação. Ah, mas eu fui bem. Todo mundo falou que eu fui bem. Não, vamos parar. Não é todo mundo, não. Vamos lá. Todo dia se autoavaliar. Como que eu me saí? Porque a gente sabe, pastor, né? Não adianta a gente passar pano quente, né? Então, você tem que estar preparado para ser avaliado, para ser questionado, né? E também você não precisa saber tudo. Ah, perguntou. Ah, e não soube responder? É muito mais inteligente dizer, olha, esse assunto eu não tenho domínio. Então, eu vou buscar para você, a humildade é importante para quem ensina, pastor. Eu vou buscar para você o recurso, na próxima aula, nós vamos trazer esse tópico aqui. E outra coisa, busque o recurso mesmo e traga preparado, né? Para você ser uma pessoa confiável. Perfeito. Não sei se eu cheguei a falar claramente como se eu gostaria que o seu público ouvisse. Mas perfeitamente, pastora, porque essa questão que a senhora falou da avaliação é muito interessante, porque reflete como nós estamos, sim, de fato. E aquilo que a senhora disse me chamou muita atenção quando a senhora disse, eu sempre falo, o professor não precisa saber tudo. Agora, ele precisa ter humildade para dizer, olha, isso eu não sei, mas eu vou atrás de quem sabe, eu vou me esforçar e eu vou trazer. Só que ele tem que se esforçar para trazer, porque no outro domingo, aquele aluno vai estar lá, mais preparado ainda para perguntar. Exatamente. Porque ele tem a expectativa que o professor foi se preparar. Uhum. Então, se não se prepara, frustrou o aluno. Uhum. Pode perder um aluno. E a avaliação do agente professor, sim, ela vai lá embaixo. Exatamente. Então, ser um professor da escola dominical é algo muito, muito importante e que exige muito mais do que ser o pregador do culto de domingo à noite. Com certeza. Jesus se aplicou muito mais ao ensino, né? Do que à pregação, né? É verdade. Porque o ensino fala mais lá dentro, né? Uma coisa muito mais profunda, né? Muito mais, um caminho mais lento, mas que vai pegando devagarinho, né? E a pessoa ouve na escola dominical uma lição bem dada. Ela deixa o aluno comendo a semana inteira. É um alimento forte, ele vai remoendo aquilo a semana toda. E ele vai voltar na outra. Porque se ele tem uma aula que não foi boa, na outra ele não quer. Ah, não, mas o professor não falou nada com nada, né?
e aí eu não vou voltar semana que vem, vai ser o mesmo professor, desanima. Então, eu acho que o professor da escola dominical tem que ser preparado, pastor. Ele tem que buscar recurso, né? Ele não pode ficar só engessado ali falando, lendo, porque tem muitos que leem só a revista. Não pode só ler revista. E você tem que também... Outra coisa interessante, que o pessoal fala, mas 1 hora de escola dominical não dá tempo de falar toda a lição. Gente, você tem que fazer um planejamento da sua aula para você falar tudo. Porque tem gente que ele fica só no primeiro tópico. Não, aí não tem como. Você não vai conseguir falar, exaurir todo o assunto. Então, você tem que fazer um planejamento da sua aula que dê para você falar, porque senão a gente vai ficar sempre faltando um tópico de uma lição. E aí? A gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, você prepara a sua aula, né? Eu tenho 40 minutos, eu tenho 50 minutos. É diferente de uma pregação. Sim. Né? Porque a aula tem como você planejar a sua aula. Aí eu vou falar sobre os dons. Então, aqui está falando sobre os dons de maravilhas. Ok. Eu vou falar tantos minutos nesse dom de maravilhas. Aí eu vou pegar os textos importantes aqui. Então, dentro de tanto minuto eu vou falar isso. Isso é muito importante, pastor. Porque o que eu vejo hoje na escola dominical é que o professor fala assim, o tempo foi pouco, não deu tempo, a gente não saiu da introdução. Poxa. Não foi boa essa aula. Não. Faltou planejamento. Não foi o tempo, foi o professor. Foi o professor. Faltou planejamento. Às vezes é uma técnica que a gente sabe, né? Que é enrolar. Enrolation, né? Para não dizer nada. É, exatamente. E sair como quem disse muito. Exatamente, é verdade. Madali Lopes, psicóloga, pós-graduada em teoria comportamental, pós-graduada em suicidologia, esteve conosco nos trazendo essa beleza de conversa, falando a respeito dos seus confrontos, tanto profissionais quanto no altar, nos dando esta aula. E nós estamos muito alegres, muito felizes, muito agradecidos, desejando que Deus continue abençoando, preservando sua vida e seu ministério. E agora, para encerrar as suas palavras finais, eu gostaria que a senhora dedicasse suas palavras finais aos nossos professores, direto nesta câmera. Meus amados irmãos, vocês que têm se dedicado ao ensino, que caminho glorioso. Eu quero dizer para você, seja firme e constante, faça o seu melhor, porque esta semente vai germinar, vai fazer com que este aluno, este irmão, ele prossiga fortalecido na palavra. E nós sabemos que a palavra é que nos sustenta. Eu quero parabenizar vocês, que abrem mão, né, às vezes, do seu descanso, para debruçar no estudo da palavra, buscar o conhecimento, para trazer para os seus alunos no domingo pela manhã. Que Deus abençoe vocês, continue assim. Vocês são parte importante demais para o conhecimento no reino de Deus, no corpo de Cristo. Deus abençoe vocês. Pastor Marcos, muito obrigado por esse momento, né, tão maravilhoso. E espero estar outras vezes aqui no podcast da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe, pastor. Vai ser um prazer. Quando a senhora retornar, já sabe, temos encontro marcado. Ok, Deus abençoe. E você que esteve conosco mais uma vez até aqui, eu tenho certeza que está abençoado, está alegre, com o coração transbordando de tudo que nós ouvimos. Que Deus te abençoe e dentro de alguns dias nos vimos no podcast da Escola Bíblica Dominical Assembleia de Deus de Camboriú. Deus te abençoe.